Namastê. Hoje estamos aqui respirando profundamente, no lugar adequado para uma prática respiratória. Ar puro. E aí, aproveitando o ensejo, para falar sobre os mitos relacionados ao yoga, no que diz respeito às práticas respiratórias e à condição respiratória dos praticantes. E eu vou aqui questionar dois mitos antagônicos. O primeiro é o mito do yogi que consegue parar de respirar. Não parar de respirar por alguns instantes, poucos minutos, mas se diz na tradição de alguns yogis que param de respirar por muito tempo, por dias, por exemplo. E o segundo mito é das técnicas respiratórias de yoga para aumentar a oxigenação. É muito recorrente essas alegações de que o yogi faz tal técnica para aumentar a oxigenação, trabalha pranayama para oxigenar mais o sangue, o cérebro, faz kapalabhati ou bhastrika, e os efeitos estão relacionados a essa hiperoxigenação. Tudo isso, eu repito, é mito, tá? E vamos explicar os porquês. Bom, primeiro, relacionado a essa ideia da hiperoxigenação. É bom lembrar que isto já deveria ter sido esse pensamento modificado há muito tempo atrás, porque pesquisas que visam identificar como os yogis lidam com a questão do oxigênio já são antigas. Está vindo aqui uns patinhos participar da aula. Mas são antigas. Um fisiologista indiano muito conhecido do século XIX, que se intitulou Paul Nobit-Chandra-Paul, que depois passou a ser conhecido como Paul, ele já estudou isso no século XIX, em meados do século XIX, publicou isso num tratado que depois foi divulgado no final do século XIX apenas. Mas ele chegou à conclusão, através dos seus estudos, que o que os yogis fazem não é oxigenar mais, exatamente ao contrário. É depender menos do oxigênio e treinar para armazenar mais gás carbônico no corpo. Para aprender a lidar um pouco mais com essa condição de uma moderada hipercapnia, aumento da concentração sanguínea de gás carbônico, porque isto tem uma relação importante com a indução de estados hipometabólicos. Redução da atividade metabólica que tem uma relação com a redução de toda a sua necessidade por aporte energético, por demanda de energia, e que, em última instância, o ajuda a manter a mente, junto com o corpo, num estado de profunda tranquilidade. Então, o que o Paul constatou? Se, por exemplo, uma pessoa respirasse, um desses yogas respirasse 24 respirações por minuto, numa condição ordinária até um pouco acima da frequência respiratória normal, ele estaria liberando cerca de 393 centímetros cúbicos de gás carbônico por minuto. Agora, se ele respira apenas uma vez por minuto, que muitos yogis fazem isso, ele vai acabar reduzindo isso 10 vezes. Ele vai eliminar 10 vezes menos gás carbônico no meio ambiente, no ambiente externo. O que significa que mesmo que ele esteja respirando menos, gastando menos energia, também ele vai estar acumulando mais gás carbônico no seu corpo. Teve um estudo bem mais recente, feito por Miyamura, publicado por Miyamura lá, feito no Japão, publicado em 2002, em que eles investigaram parâmetros fisiológicos de um praticante de yoga que respirou durante 1 hora, sendo monitorado, e durante 1 hora ele respirou 60 vezes. O que significa que ele manteve uma frequência respiratória de exatamente uma respiração por minuto. E eles constataram, claro, que nesse praticante a concentração sanguínea de gás carbônico ficava elevada, uma hipercapnia, assim como a concentração sanguínea de oxigênio ficava baixa, uma hipóxia. E quando a gente ouve falar disso, hipercapnia e hipóxia, as pessoas pensam que são coisas perigosas. Não necessariamente. Elas são perigosas quando levadas a um extremo, é claro. Se você pensa num sofrimento fetal no trabalho de parto, a hipóxia pode ser a causa de uma paralisia cerebral, não é disso que a gente está falando.
está falando de uma hipóxia moderada, controlada por um praticante que treina isso, com um grande volume de treino, e consegue, em função disso, desenvolver uma tolerância a esta hipóxia. Diga-se de passagem, tendo como critério principal para a sua prática o conforto respiratório durante seu treino. E veja, se é confortável respiratoriamente, é sinal de que você não está se colocando em risco, porque o organismo avisa do risco através do desconforto. E um dos critérios para a prática de yoga é sukham, é o conforto, seja no asana, seja no pranayama, seja em qualquer técnica, tá certo? Então, o que os praticantes de yoga, na verdade, fazem é induzir esse estado. O próprio Paul constatou, que os yogis induziam isso através do treino respiratório e também ficavam em suas gupas, espaços fechados, com pouca circulação de ar, onde aquele próprio ambiente onde eles ficavam já era um ambiente com um pouco mais de saturação de gás carbônico. Isso não é ruim, né? A gente não está falando de saturação de monóxido de carbono, hein? É diferente. É de gás carbônico, de dióxido, tá? E em níveis moderados, que é o que fazem, por exemplo, os animais quando hibernam. Vão induzir um estado sonolento, respirando muito menos, e num lugar fechadinho, abrigado, e aí eles hibernam. Hibernando, eles vão consumir muito menos oxigênio e vão se adaptar àquele estado de moderada hipercapnia, tá? Onde eles ficam num estado de profundo relaxamento, consumindo muito pouca energia, gastando muito pouca energia, tá? Yogis induzem isso voluntariamente. Então é muito importante. Esse é um dos principais efeitos do treino respiratório do yoga, tá? Que não tem nada a ver com hiperoxigenação, por favor. Tem um livro aí publicado nos Estados Unidos, dentre outros, publicado já nesse século XXI, que fala do Oxygen Yoga, o yoga do oxigênio. E aí fala-se do o Complete Idiot's Guide to Yoga, um guia completo do idiota para o yoga. Não sou eu que estou falando, é o título do livro, tá? E uma das coisas que ele fala sobre isso, sobre o treino do yoga, é gerar um corpo repleto de oxigênio. Isso não existe, gente. É exatamente o contrário, tá? Aliás, diga-se de passagem, você fala de oxigenação do sangue. É bom lembrar que num estado ordinário, como eu estou agora respirando normalmente, o nível de saturação das minhas hemoglobinas já está lá em 97, 98%. O que significa que para cada 100 vaguinhas de oxigênio nas hemoglobinas, 97, 98 estão ocupadas por oxigênio. Você não tem como aumentar isso muito mais por qualquer manipulação respiratória que você faça. Você vai sempre ficar perto desse limite, perto dos 100%. Não dá para ir além disso, claro, tá? Então, paramos com essa ideia de que eu pratico a respiração para oxigenar mais. Nada que eu faça vai oxigenar mais, Você consegue oxigenar menos, isso sim, reduzindo muito a atividade respiratória, a frequência respiratória, a ventilação, tá? Mas também isso é moderado. É um pouquinho abaixo desses 97, 98, tá? Não muito abaixo, porque daí já seria risco, como se falou muito aí durante a epidemia de Covid, tá? Então você pega o oxímetro médio, opa, está muito abaixo disso, a pessoa está já se colocando em risco, tá bom? Mas isso é patológico, não é fisiológico com treino, tá? Agora vamos lembrar a questão do yoga que para de respirar? Também isso é um mito, porque os yogis realmente treinam muito para reduzir a atividade respiratória e conseguem chegar a frequências respiratórias muito baixas, como treino, mas não param de respirar, pelo menos não é isso que foi constatado em estudos laboratoriais. Para de respirar sim, por 3 minutos, 4, 5, mas não por horas, dias, tá? Inclusive um desses yogis foi estudado lá em Kaiveradama pelo Swami Kuvalayananda. E esse yogi, quando colocado numa redoma de vidro hermeticamente fechada, ele ficava dias até, se preciso fosse, enterrado embaixo da terra, alegando que parava de respirar. E o Kuvalayananda então quis estudá-lo. E quando foi verificar isso dentro de uma redoma, controlando os níveis de gases naquela redoma tal, constatou que de fato esse yogi conseguia induzir um estado hipometabólico muito pronunciado, respirava muito pouco dentro daquela redoma, mas ainda assim ele continuava respirando. Tá? E ele mesmo acreditava que parava de respirar, depois de ver os resultados do próprio estudo que foi feito com ele, viu que não era bem assim. E ele mesmo mudou de opinião sobre os seus feitos, tá? Então isso vai na esteira daquilo que a gente chama dos Mahasiddhis, lembrando que muitas vezes a gente tem
certas concepções que são, de fato, baseadas nessas crenças antigas. E quando você começa a estudar isso de uma maneira mais criteriosa, com, digamos, as estratégias, os critérios que temos hoje, percebemos que não é bem assim. De fato, os yogis conseguem muito reduzir a atividade respiratória, com muito treino, tá? Mas eles precisam continuar respirando para obter energia como qualquer pessoa, né? Então, este é o tema de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para você. Vou ficando por aqui. Se gostou, dá um like. Namastê. Nos vemos semana que vem.